Olá, comerciários e comerciárias da Baixada Santista. Hoje, programa especial, 2 convidados especiais para falar um pouquinho do mundo do trabalho, do direito do trabalho e também da relação do jovem no mundo de trabalho. Iniciamos hoje com o Dr. Stalin, advogado dos 5 comerciários de Santos e região, que vai nos passar ou vai nos trazer algumas informações relevantes do mundo do trabalho, do direito do trabalho. Todos conhecem o Dr. Stalin, pessoa renomada na advocacia, bem relacionado com o mundo jurídico, né, professor, e hoje tem a honra, nos dá a honra de estar presente no nosso podcast. E também o outro convidado, Matheus Café, presidente reeleito, deixa eu ler aqui porque senão não gravo, do Centro dos Estudantes de Santos e região. Matheus também é um jovem, que vem aí na luta dos direitos dos estudantes. A gente sabe que o estudante, o jovem brasileiro sofre muito, a educação brasileira vem sofrendo muitos entraves, independente de governo, e o Matheus vem contar aqui um pouquinho da sua história e a sua militância aí no meio estudantil. Bom dia a todos, bom dia, doutor Stalin. Eu gostaria que o senhor hoje dissertasse de um assunto que está em pauta, né? Nós já discutimos várias vezes esse tema, é um tema relevante. A gente sabe que não é uma questão fácil de ser resolvida, mas eu acho que precisa ter o debate, precisa ter o pontapé inicial. Eu acho que aqui é um meio democrático, um podcast democrático voltado ao trabalhador. Eu acho que é um excelente espaço para a gente discutir, que é a famigerada 6x1, escala 6x1. O que o senhor pode trazer para nós, para os trabalhadores comerciários e não comerciários, para toda a categoria de trabalhador do Brasil, propriamente dito? Bom dia, Washington. Bom dia, o ilustre representante dos estudantes aqui da Baixada. Realmente, nós estamos numa época muito conturbada, no âmbito do trabalho, que é a minha praia, vamos assim dizer. Nós temos uma série de problemas para resolver, principalmente em decorrência das novas tecnologias que vieram impactar não só o Brasil, mas o mundo, de forma que isso daqui implica numa modificação das relações, no caso aí, as relações de trabalho, e também as relações interpessoais, também de um modo geral, com todas as outras atividades que são exercidas aqui no país e no mundo. Vivemos uma época muito conturbada, como eu falei, porque sempre surgem novidades, e essas novidades realmente mudam o comportamento das pessoas, e principalmente daquelas que estão diretamente envolvidas com o sistema. E no caso aqui, a relação de trabalho é muito importante para a sobrevivência do trabalhador, da sua família, enfim, da sociedade, da sustentação da sociedade. A época, então, é difícil e nós temos que enfrentar. Acontece que a evolução é dinâmica, principalmente na área do trabalho, quando nós observamos que vão surgindo em vários setores da sociedade e desembarcando, vamos assim dizer, dentro do sistema legislativo, que nós indicamos os nossos representantes lá no Congresso, para que, por delegação nossa, delegação do povo, tenha a obrigação de criar regras para serem observadas e cumpridas por todo mundo. É assim que eu vejo a nossa relação no mundo atual. Particularmente aqui no Brasil, nós estamos agora com um tema muito candente, que é a questão da jornada de trabalho. Olhando simplesmente a jornada de trabalho, a gente observa que parece fácil falar em jornada 6x1, 5x2, 4x3 e outras, uma infinidade, porque a relação de trabalho é muito complicada e deriva simplesmente da atividade desenvolvida pelas empresas que dão colocações de trabalho, dão emprego, que é a fonte principal de sustentação do povo, vamos assim dizer.
Então, nessas inovações que vão surgindo, evidentemente que há necessidade de um debate, porque nós temos, por exemplo, 513 deputados federais, 81 senadores, e compete a eles, nos debates que são realizados lá no Congresso, tomar as diretrizes, criando leis eficazes para a implantação e regulação da atividade de todos os trabalhadores, do povo em geral. Ultimamente, falando em jornada de trabalho, que impactou agora recentemente a população, diretamente relacionada com o trabalho, mas é de uma complexidade muito grande. Primeiramente, eu tenho que ressaltar que antes da proposta surgida agora por uma deputada que propôs uma emenda constitucional, uma PEC, projeto de emenda constitucional, no qual vem, vamos dizer assim, modificar o sistema atualmente existente, que é os 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso. Eu até, quando falo nesses parâmetros aí, eu falo que isso daqui tem origem bíblica, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E parece que essa implementação surgiu no subconsciente de toda a população do mundo, e o trabalho foi desenvolvido assim. Acontece que, evidentemente, muitos exageros acontecem, e aí vem a necessidade de regulação. Essa proposta de emenda constitucional aí, ela já deve ser a 3ª ou 4ª que foi apresentada, sem êxito. Essa daqui ainda não foi concluída, porque depende ainda de debate, de emendas que são propostas nos vários setores do Congresso, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados. Isso daqui vai produzir acalorados debates, porque as posições são antagônicas, daqueles que querem, daqueles que não querem porque não podem ou têm outros interesses. Então a coisa fica bastante complicada. Então, no calor dos debates, evidentemente, um vetor deverá sair como solução. Depois vai passar pelas comissões lá da Câmara e do Senado para efetivamente em plenário ser decidido e, vamos dizer assim, constituir um projeto de lei que depois deverá ser sancionado ou não pelo Poder Executivo. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. Eu saliento que essa questão da jornada de trabalho é uma questão bastante tormentosa, porque tem uma implicação muito grande. Não é simplesmente a jornada do trabalho, ela implica numa série de coisas. Horários de trabalho, horários de intervalo, entre jornadas, dentro de jornadas, o valor salarial, enfim, é uma complexidade muito grande. Eu penso e advogo sempre um posicionamento um pouco diferente dessas proposições. Eu penso que a força principal de solução dessas questões, que envolve interesses particularizados de empresas e de trabalhadores, é no desenvolvimento, na atuação dos sindicatos. Por quê? Porque o sindicato é, efetivamente, o interlocutor social e econômico entre os trabalhadores e as empresas. Então, nós não podemos deixar de manter um equilíbrio nesse debate em face do confronto de interesses. Pois bem, então, essa situação é bastante complexa. Não pode ser levada simplesmente no campo da política. Nós temos que pensar racionalmente, porque o interlocutor social aí é o sindicato. E ele deve ser prestigiado, ao contrário do que foi feito com essa reforma trabalhista de 2017, que, na verdade, para mim, meu pensamento é que implantou aqui a escravidão no país. Essa dura realidade. Por quê? Porque a tão combalida ou combatida CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi uma legislação das mais perfeitas criadas para o mundo, particularmente para o Brasil.
foi feita com extrema sensibilidade no aspecto social e em se manter principalmente o equilíbrio de forças entre tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Acontece que vem uma reforma 2017 de caráter nitidamente político que desequilibrou essa balança de forma tal que hoje nós temos prestigiados na relação determinados comportamentos extremamente nocivos a esse equilíbrio. Então, hoje a determinação pelo lado das empresas, escudados nessa legislação criada pelo ex-presidente Michel Temer, que eu apelidei de exterminador do futuro, essa que é a verdade, porque nesse desequilíbrio foi criado uma situação muito penosa para os trabalhadores. E quando eu falo em penosa, eu penso o seguinte, que na verdade eu critico um pouco a modificação dessas escalas de trabalho, esses novos regimes de trabalho, que já existem há muito tempo, mas são sempre cuidados através das empresas e os sindicatos. Acontece que essa reforma trabalhista vem privilegiar os acordos individuais, as convenções individuais entre empregadores e empregados. É a mesma coisa que colocar na discussão aqui o lobo e o cordeiro. A gente já sabe o resultado. E, na verdade, é isso que tem acontecido. Portanto, essa questão de alteração da escala de trabalho, para mim, tem uma repercussão direta na sustentação do trabalhador, porque, na verdade, o que acontece no nosso país é o seguinte, a defasagem salarial é muito grande. Quando nós falamos aqui de um salário mínimo de 1.500 e poucos reais, nós estamos falando aí de um salário de fome, que eu não sei como o trabalhador consegue se sustentar a ele e a sua família com um valor tão baixo. Mas isso daí é reflexo maior do quê? Da economia do país, do perfil, da dinâmica do trabalho em relação à produção e à relação ao mercado. Então eu penso que essa situação que tem que ser muito bem estudada, muito bem debatida, para se chegar a um resultado de equilíbrio entre as partes. Não só olhar a questão do 6x1, 5x2, 3x4, não importa. Importa o seguinte, que há necessidade de o valor salarial ser bem incrementado. Você comparando com outros países lá do hemisfério norte, seja os Estados Unidos, seja a União Europeia, a gente observa que o valor salarial mínimo que eles conseguem lá asseguram ao trabalhador uma série de condições de sobrevivência. Lazer, participação com a família, participação na sociedade e a produtividade, porque tudo isso reflete na produtividade, o que é útil para a empresa e para o país. Nós não podemos simplesmente ficar trabalhando em cima da jornada sem falar na questão salarial. Imagine o seguinte, eu acho impossível até fazer qualquer tipo de relação e manter o mesmo valor salarial. Ô, Stalin, vamos aproveitar para a gente não perder, aí depois a gente entra na questão de salário, que é importante, aí é a nossa área, né, sindicatos e advogados ligados ao sindicato. Vamos ver com o Matheus, que é líder estudantil, hoje está com essa galera com a mente bem... Nós já estamos com a cabeça inchada de tanta informação e a gente já não está conseguindo mais compilar. Matheus, e a visão de vocês jovens em relação à escala, propriamente dita, que eu vi que na sua entrevista você mencionou a escala 6x1, acho legal porque a gente sabe que é difícil o estudante estudar e trabalhar, não é fácil, né? Então a gente sabe que hoje as melhores cabeças são os alunos na qual tem poder aquisitivo de poder prestar para uma faculdade pública e não esquentar a cabeça como se manter, porque a gente costuma dizer que o papai ou a mamãe banca, mas o trabalhador, o jovem que vai lá na raça, consegue com esforço próprio, né, esforço da sua família, adentrar numa universidade, e aí?
O que vocês pensam, como que vocês trabalham esse viés? E principalmente hoje, eu vi que vocês falaram lá da sistema da escala 6x1, e o que a juventude estudantil está preparando em relação à escala 6x1 ou a mudança da escala 6x1? Gente, bom dia, primeiramente. É muito bom estar aqui com vocês, cumprimentar o advogado, mas também o Washington, para falar sobre esse tema que é caríssimo para a gente, dentro dessa nova quadra que a gente se encontra no nosso país. Então, esse tema da escala 6x1 foi um tema, né, que, vamos dizer assim, bombou no último período, que chegou em diversos trabalhadores, entre a juventude. Então, foi uma pauta que esteve muito presente, principalmente, inclusive, nas redes sociais. Então, a gente fala até que essa pauta furou a bolha, conseguiu chegar em mais pessoas, trazendo um debate que é antigo, que é o debate justamente da jornada de trabalho. Eu fui reeleito, né, presidente do Centro dos Estudantes de Santos e Região, com uma missão de reconstrução dessa entidade aqui na Baixada Santista. O SESI ele tem 93 anos de história, é uma entidade que representa os estudantes universitários aqui da nossa região, e a gente faz um debate primeiro sobre o papel da universidade, né, o que é a universidade nos dias de hoje. A gente fala que a gente precisa retomar um papel de universidade que é estratégica para o desenvolvimento do nosso país, mas também da nossa região. Porque o que a gente vê hoje também, sobretudo, é uma desvalorização da educação e da universidade, que existe um certo setor e alguns jovens também que acham que a universidade não é importante, que a universidade não é um espaço onde a gente precisa necessariamente estar, acessar para a contribuição do nosso país. Então, essa é a primeira coisa que o movimento estudantil coloca agora, que a universidade ela tem um papel de desenvolvimento e combate às desigualdades sociais, gerando ciência e tecnologia para o nosso país, e que os jovens precisam estar inseridos dentro da universidade. E a partir dessa leitura da universidade, que pode contribuir para essa, vamos dizer assim, para o fim das desigualdades sociais que existem no nosso país, através da mão dos estudantes, a gente tem uma leitura de que os jovens precisam entrar na universidade e permanecer, mas que com a escala 6x1 e com a jornada de trabalho da maneira que está, é muito complicado, principalmente porque hoje a gente tem a uberização do mercado de trabalho entre a juventude, né? Então, a realidade que a gente vê da juventude é de estar muito menos no serviço formal, vamos dizer assim, na CLT, inclusive que existe um meme, assim, na internet que hoje fala, eu não nasci para trabalhar como CLT. E a gente acha que é justamente que isso ronda entre a juventude por causa das últimas reformas trabalhistas que destruiu o que é os direitos dos trabalhadores, e que isso aqui faz, inclusive, não incentiva o jovem a acessar o mercado de trabalho, e sim a ter que alugar uma bicicleta, colocar uma mochila nas suas costas e precisar fazer iFood, precisar fazer entrega, ou trabalhar de Uber, entre outras questões do mercado informal que a juventude hoje está totalmente inserida, né? Então, para a gente, esse debate da escala 6x1 se conecta com a universidade, por quê? A partir do momento que os jovens tiverem mais tempo para conseguir estudar, mais tempo para conseguir desenvolver os trabalhos da universidade, mais tempo para conseguir permanecer dentro da universidade, também para a gente conseguir desenvolver o nosso país. E essa realidade é muito difícil quando a gente tem essa escala aí, que pra gente que é jovem é uma escala de todos os dias, quando a gente pensa no trabalho informal. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, que os jovens também trabalham nos quiosques de praia, né? Então, todos os dias você precisa trabalhar enquanto estiver sol. Então, a gente está fazendo esse debate assim entre os jovens, mas, sobretudo, também de desafio que a gente tem aqui na Baixada Santista. Porque quando a gente se forma na universidade hoje aqui na nossa região, a gente precisa ir embora da nossa cidade, do nosso país, para conseguir acessar um mercado de trabalho com qualidade, né? Então, a gente fica pensando como é que essa região, que tem diversos comércios, que tem o maior porto da América Latina, pode abrir espaço no mercado de trabalho também para a juventude, para que a gente consiga acessar o nosso primeiro emprego, mas também consiga ajudar no desenvolvimento da nossa região, que é uma região que tende a crescer cada vez mais e que a gente que é jovem quer contribuir com isso também. E aí por isso que a gente chamou uma decisão, mas é uma decisão inclusive nacional, assim, dos movimentos sociais, estudantil também, da construção do nosso plebiscito, que a gente está construindo um plebiscito agora, assim, que vai passar nas universidades, nas escolas, nos bairros, para ouvir a população sobre a redução da jornada de trabalho. Então a gente vai colocar a galera para votar mesmo, se eles querem ou não querem a redução da jornada de trabalho, e para além disso, a questão do imposto de renda, né? Porque pra gente hoje existe uma questão da justiça tributária, porque é muito injusto hoje os trabalhadores que recebem até 5 mil reais precisarem pagar aí 500 reais de imposto de renda todos os meses. E pra gente aqui, inclusive, quando a gente conseguir, né, isentar essa questão do imposto de renda até 5 mil reais,
reais vai ser um alívio no bolso dos trabalhadores, né? Que é algo, uma compra a mais que a gente pode fazer para nossa casa, uma diversão que a gente pode ter com a nossa família, e essa não é a realidade do Brasil hoje, né? Na verdade, a gente tem aí 50 milionários que não pagam menos impostos, inclusive, e que a gente tem pouca arrecadação dos impostos individual dos seres aqui do nosso Brasil, né? Inclusive sai muito do bolso dos trabalhadores. Então esse plebiscito vai acontecer até o dia 7 de setembro, a gente vai passar na porta das universidades, dos locais de trabalho, para ouvir a população sobre esses dois temas. A escala 6x1 e o imposto de renda, isenção do imposto de renda para quem paga até R$5.000. Felipe, nós estamos entrando aqui, nós temos duas categorias na qual a gente é representante dos empregados. Tem o setor de atacado e o setor varejista. O setor de atacado, data base é agora em setembro, e o setor de varejo em outubro, que aí tem suas ramificações. Mas o que a gente ouve muito, né, doutor Stari, quando vai falar com representante econômico ou com empresários, é que não tem mão de obra e o jovem não quer nada. Como vocês lidam? O que vocês estão preparando para dar uma resposta à altura? O jovem não quer nada. Não existe isso, o jovem não quer nada. O jovem precisa entrar no mercado de trabalho, o jovem precisa estudar, o jovem precisa desenvolver o que ele aprendeu na escola, na universidade, seja onde for um curso técnico, dentro da sua região, de preferência. Se não der, dentro do seu estado. Mas a gente percebe que o Brasil não é um país do emprego e do salário, é um país de renda. Quem falou que todo mundo quer ser empreendedor? Quem falou? E outra, vai empreender para quem? Vai empreender para quem? Então, assim, hoje a gente já tem uma discussão, porque nesse país se usa tudo, aquela história que você fala uma mentira várias vezes, ela vira verdade. Primeiro, que o trabalhador não queria ficar preso a leis, que era a CLT, ele quer a liberdade. Aí facilitaram a aprovação da pejotização, que sabe que é a precarização total do trabalho. Ponto. Segundo, que o trabalhador quer ser empreendedor, inclusive com decisão de ministro do STF, dizendo que o trabalhador não quer mais estar vinculado a uma carteira de trabalho, a uma regra trabalhista. Ele quer ser livre. Mas para quem? Não tem como, porque o detentor do trabalho são as mesmas pessoas. Então, como que vocês, jovens, lidam com esse tema, que eu acho que é um absurdo, que nem você falou, você se forma, mas você não tem mercado. Minha filha é formada em arquitetura, se ela não se virar, ela não consegue se manter aqui, porque realmente o mercado aqui, ele é escasso mesmo. Só que ela tem que se reinventar, porque você vai se formar dentro de uma especialidade e você vai tentar ramificar para todos os viés que ela lhe propor. E vocês? Como que vocês pensam nessa pergunta primeira que eu fiz, que até falei demais, em relação a o jovem não quer nada? Como que vocês estão lidando com esse tipo de informação que é falaciosa? A gente acha que, na verdade, isso é uma ideia vendida, assim, de quem não é jovem, né? Uma leitura do nosso comportamento, inclusive, que impacta entre os jovens no individualismo, assim, que nós precisamos conquistar nossas próprias coisas, de que a gente precisa seguir o nosso próprio caminho sem pensar num restante, quando, na verdade, a gente não está no mercado de trabalho por conta de um cenário bem complexo, assim, que não prepassa só sobre nós. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que hoje a gente reivindica é sobre a Lei Nacional de Estágio, para que a gente consiga, desde o nosso período ali formativo na universidade, já acessar os estágios. Hoje a gente aqui, inclusive, pediu para a Prefeitura de Santos para que a gente consiga ampliar os estágios dentro da Prefeitura, para que desde ali, quando a gente já entrar na universidade, a gente consiga acessar o mercado de trabalho e consiga também já se inserir ali para quando a gente sair da universidade conseguir empregos com mais facilidade, mas para além disso a gente precisa da ampliação das vagas de emprego, garantindo com que os jovens consigam acessar elas também, porque a dificuldade hoje é justamente entrar no mercado de trabalho. Muitos espaços que requer experiência, que requer assim, uma bagagem prática, né? Não teórica, porque eu acho que isso a juventude tem bastante. Inclusive a gente gera muita coisa nova para o nosso país. Se vocês pararem para ver, a maioria da ciência e da tecnologia do nosso país sai das universidades
públicas desse país e que a gente tem muito a contribuir. Eu acho que falta justamente esse espaço, essa oportunidade, tanto do setor empresarial, mas também que a gente precisa ter leis que consigam com que esses jovens acessem essa questão do estágio e do mercado de trabalho. Eu vou entrar num assunto que agora o doutor Stalin complementa com a parte de salário, que eu acho que vai combinar. Nas nossas negociações, tanto o sindicato que representa o setor econômico, como muitas empresas, pedem flexibilização nas jornadas. Eu preciso de uma jornada mais flexível porque eu não posso ter todo mundo no 44 horas semanais. Eu preciso ter um grupo de 180 horas, eu preciso ter um grupo de 150 horas, eu preciso ter um grupo de 120 horas. Só que tem um porém, ele quer fazer a hora salário mínimo, que é um absurdo, ou ele quer pegar o maior piso, dividir e multiplicar pelas horas. A gente não concorda. E essa conversa nos dá uma ideia, quando você ouve um jovem, hoje você não está trabalhando. Não. Né? Estudante que precisa estar dentro do mercado de trabalho, não importa o trabalho, né? A gente sabe que o nosso hall, né, de trabalho aqui, ou é porto, indústria que está se acabando, comércio, que pode ser comércio e serviço, porque nós não temos turismo, nós não temos expansão da mão de obra para o mercado de trabalho na Baixada Santista. E quando esse empresário ou esse sindicato vier nos propor flexibilização de jornada, a gente vai cobrar que ele tem que ser o estudante, de preferência universitário, para dar oportunidade para vocês jovens iniciar no mercado de trabalho e atender uma demanda. Porém, não com jornada a hora igual salário mínimo ou piso da categoria. Porque todo mundo quer horista aqui no Brasil, mas ninguém quer pagar $25 a hora trabalhada. Aí o modelo americano não serve. O único modelo que serve para os brasileiros é o modelo exploratório. Então, assim, o doutor Stalin, inclusive, menciona aí no seu argumento a questão salarial aqui no país, doutor. É verdade. Então, aí nós temos que observar. A minha proposta é exatamente isso. Nós temos que fortalecer os sindicatos como interlocutor social e econômico. Então, para mim, é até irrelevante essa questão de modificação de jornada, porque eu penso o seguinte, que a fixação de jornada teria que ser feita de acordo com os interesses da empresa e a participação do sindicato resolvendo as questões dos trabalhadores. Quer dizer, o equilíbrio aí, no caso da jornada cumprida e o salário compatível com essa jornada. Então, eu penso até que essa parte aqui de jornada devia ser liberada, mas sempre negociado com o sindicato. A verdade é essa. Agora, acontece que nós passamos por um processo tenebroso aí de desqualificação dos sindicatos, entendeu? O sindicato hoje parece que é um elemento bandido no negócio, mas na verdade ele é aquele que participa da mediação de solução de problemas entre as duas partes. Ele é realmente o interlocutor. Então, essa questão de jornada devia ser negociada entre empresa e sindicato. É claro, o sindicato também não toma a iniciativa sozinho, ele ouve os trabalhadores, ele está mais próximo do trabalhador do que a própria empresa. A empresa tem lá os seus problemas de gerenciamento, aquela coisa, mercado de trabalho, mercado da atividade dele, enfim, não importa. Mas o sindicato é o mais competente para negociar condições de trabalho, valores salariais, é isso daí. Então eu penso que ao longo do tempo, descuidou-se muito disso, entendeu? Ou porque os sindicatos não estavam preparados, não acompanharam a evolução do mundo, né? Mas hoje, com as novas tecnologias, com o aparelhamento dos sindicatos, a capacitação desses líderes sindicais, hoje nós temos uma colocação do sindicato como partícipe dessa relação do capital e trabalho, entendeu? Então, ao contrário do que fez essa reforma trabalhista, que eu chamo de deforma trabalhista, na verdade,
sufocando o sindicato, eles simplesmente cortaram o liame entre o interesse do trabalhador e o interesse da empresa, para prevalecer somente o interesse da empresa. Muito bem, então nós temos que contentar os dois lados. Observe, a CLT era bastante equilibrada nisso daí, salvo essa reforma que fizeram. Então, a questão da alteração da jornada de trabalho é algo que tem que ser privilégio dos sindicatos. Por quê? Porque ele está próximo da empresa em termos de equalizar a produtividade dela e a satisfação do trabalho com condições sérias, né, ponderadas em relação ao trabalhador. O que não pode, nesse desnível da balança aqui, ter, como eu falei há pouco, criou-se uma escravidão, a imposição da empresa, porque essa lei, por incrível que pareça, veio privilegiar não as negociações coletivas, mas as negociações individuais, até o exemplo do Lobo Cordeiro que eu mencionei há pouco. Então, esse perfil tinha que mudar. Eu acho que o melhor da proposta dessa PEC, como foi colocada, a proposta devia ser em outro sentido, em se prestigiar o sindicato e as negociações coletivas. É claro que a legislação também tem que prever condições mínimas, mas não pode ser condições mínimas também insustentáveis. Tem que ter um mínimo de razoabilidade para atingir um êxito do interesse das partes. Porque assim, a gente sabe, Matheus, eu fiz administração, o doutor Stalin, que tem experiência, empresa, ela nasce por dois viés: lucro e menor custo. Ponto. Não tem outro jeito. Se uma empresa nasce para não dar lucro, ela não tem sentido. É a mesma coisa eu falo. Eu ser empreendedor para ganhar R$3.000 sem garantia nenhuma, melhor ser seletista, concorda? Empreendedor é ele ter seu negócio próspero. Não é ele fazer jornada como se fosse carteira de trabalho e não ter vínculo com a empresa. Eu faço uma colocação em função do que você falou, é o seguinte: falam muito em qualificação do trabalhador. O trabalhador precisa ser qualificado. Aí eu pergunto, as empresas são qualificadas? Elas têm condição de qualificação? Vamos mais. Eu vou aproveitar aqui, Stalin. Inclusive, você já viu o sindicato patronal promover curso de qualificação ou para os seus funcionários ou para qualificar? Que eu falei, hoje está faltando mão de obra. Você pega aí, tem estado que está chamando ex-presidiário, não que ele não mereça, tá? Todo mundo merece oportunidade. Tem empresas que estão na porta dos quartéis esperando aqueles que são dispensados para trazer para dentro do mercado. Tem empresas que algumas cidades do Brasil já não abrem final de semana porque não tem profissional para trabalhar. E o que esse grupo empresarial faz? Nada. Eles querem sugar o governo. Normalmente assim, eles querem que o governo ampare, que o governo dê concessões, mas não oferece nada. A gente sabe que a abertura dos trabalhos aos domingos, quando criou-se essa ideia, era que ia criar mais trabalho. Lembra? Não criou. Por quê? Porque você só está trocando um dia pelo outro. A própria desreforma trabalhista falou também que ia melhorar o mercado de trabalho. Ela melhora porque ela é sazonal. Quando a economia está boa, tudo melhora e você precisa de mão de obra. Eu sempre digo que o empresário que tem 4 funcionários e entrar 3 clientes, ele vai falar que ele tem funcionário demais porque tem um cliente sem fazer nada. E quando ele tem 2 funcionários e entram 3 clientes, ele vai falar que precisa contratar mais um funcionário porque tem cliente que sai. Então é demanda e procura sempre. Não tem como mudar. E aí o que acontece? Por exemplo, nós sindicatos empregados, junto com a nossa federação, que tem 72 sindicatos, vamos promover, Matheus e Dr. Stalin, agora no começo de agosto, de 4 a 8 de agosto, 2 cursos. Um de logística em armazém, que ele pode trabalhar tanto no depósito das empresas, como nos armazéns de distribuição, rede de distribuição. E vamos também formar logística de supermercado. O que é logística de supermercado? Todo o funcionamento dentro de um supermercado. Tanto é que o Ministério do Trabalho criou um CBO aí, que é operador de supermercado. Para que é isso? Para esse funcionário fazer de tudo. Só que o empresário confunde
o que é um CBO estatístico, para fins estatísticos, e o que é uma função determinada. Você não consegue, dentro da empresa, fazer 2 ou 3 funções, principalmente ao mesmo tempo. E se você faz outra função diferente para aquela que você foi contratado, você tem que ganhar um adicional. Então, assim, na nossa convenção coletiva, tem um adicional de 10%. Mas, assim, nós, empregados, que representamos empregados, estamos preocupados com essa narrativa de que não tem mão de obra qualificada. No passado, na Revolução Industrial, até meados de 1970, 78, acho que até 80, os sindicatos que formavam mão de obra para o mercado de trabalho. Ele virava associado e ele dava o curso de torneiro, toda aquela função que é da indústria, era o sindicato que formavam. Depois vieram as universidades, que aí o trabalhador passou a ter o intelecto e ele já não ia mais para o sindicato, porque uma coisa é você ter uma informação intelectual e outra coisa é você ter uma formação profissional, são coisas totalmente distintas. Então, as pessoas acham, a gente sempre comenta lá, né, doutor? Tirou a OAB, já sou advogado. Não, não é. Me formei em administração, já sou administrador. Me formei em contabilidade, já sou contador. Não, e a formação profissional? É que com a experiência. Para isso, você precisa trabalhar. Então, as coisas não vêm de graça. E o que eu acho importante da participação dos jovens, que até o jovem também deixou que nem diz o Zeca Pagodinho, a vida me levar. Deixou viver por osmose, deixar as coisas acontecer, meu pai decide, minha mãe decide, minha tia decide. Então hoje a própria participação dos jovens no meio sindical, no meio social, no meio estudantil é importantíssimo. Esse elo não quebra, porque nós somos oriundos da mesma sociedade, não tem como ser diferente. Por quê? Eu tenho filhos, doutor Stalin hoje já tem seus filhos formados, outro tem seus filhos, porque aquilo que eu não conquistei, eu quero que meu filho conquiste. Como que eu vou dar sustentação para que ele conquiste uma faculdade, seja ela pública ou privada, uma profissão decente? Então, assim, o jovem tem que estar atento a isso. E tem que chamar a atenção daqueles desatentos. É que nem diz o doutor Stalin, porque assim, o mundo, ele vive assim. Quanto menos gente cobrar, melhor. E a gente não pode só cobrar governo, porque não existe governo bom. Não existe governo bom. E como o doutor Stalin falou, que os sindicatos estão se melhorando, mas demoraram. Sabe por quê, Matheus? Nós somos sindicalistas, mas também nós damos trabalho. Meu sindicato, ele vai fazer 102 anos no mês que vem. Nós temos, em média, 42 funcionários. Então, nós também administramos uma empresa, porque eu não tenho benefício nenhum, sabe? Aliás, a única coisa que o sindicato não paga é imposto de renda. Na minha folha salarial, eu tenho Sebrae, olha, Sebrae. Nem isso as pessoas se preocupam. Na minha folha tem INCRA. Na minha folha tem custos para funções perigosas, que era aquela aposentadoria reduzida. Então, meu sindicato, que não é uma empresa gigante, eu tenho um custo com isso de ano R$200 mil, que a gente poderia estar usando em benefício do associado. E você imagina o chamado Sistema S, que é um veio sindical camuflado, na qual desconta obrigatoriamente sobre as folhas de pagamentos de qualquer empresa, administrado pelo meio empresarial, que não gasta 1/10 do que entra para investir. Porque você pega aí o presidente da Fiesp colocando que a educação do SESI é a melhor educação do mundo. Não é, porque pela dinheirama que eles recolhem compulsoriamente das empresas, é péssimo. A gente fala assim, o SESC é bom. É nada. Pelo que se arrecada, ele deveria dar muito mais condições ou diversificação para o trabalhador, para o estudante, para o professor. Então, assim, sabe, são meios que, infelizmente, a sociedade não vê
que o meio empresarial se apodera de algumas situações e que quando chega na parte sindicato, todo mundo diz que não pode. Ontem mesmo, aqui as mídias, elas querem direcionar as coisas. Quando elas apoiam, elas direcionam para você apoiar, e quando elas não apoiam, elas também direcionam para você, né? Trabalhador chegando 11 horas da noite anterior para entregar a carta de oposição ao sindicato na manhã seguinte. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. E depois ele vem dizer que o sindicato trata mal o trabalhador. Poxa, mas ninguém mandou ele chegar 11 horas da noite. Ah, porque como que não consegue? É direito dele. Nós, representante sindical, nós ficamos chateados? Ficamos, sabe por quê? Porque às vezes o valor arrecadado é ínfimo para o trabalhador. Eu costumo dizer que o trabalhador associado é o trabalhador inteligente, porque ele contribui com 100 e ele usufrui de 1.000. Isso é ser inteligente. Não é cair aí nas histórias da carochinha que todo mundo diz que sindicato não presta, que sindicato não serve para nada. Eu não posso falar por todos, mas a nosso viés de criação é uma questão social. Primeiro social. E ultimamente a gente não consegue criar um fundamento social porque as pessoas criticam uma coisa que não conhecem. Talvez lá no seu meio estudantil é a mesma coisa. Se você perguntar para qualquer estudante o que ele conhece da instituição chamada sindicato, ele não vai saber discursar. Ele vai pegar na internet e vai falar o que tem na internet. Mas ele não conhece que nossa luta é por condições de trabalho. A condição de trabalho é questão social. O salário é uma questão social. Quando o doutor Stalin que os salários são baixos mesmo. Mas a média salarial no Brasil é baixíssima. Raros os que ganham acima de 2.500. Raros. Então, assim, a gente tem que lutar para que os nossos salários realmente ele vale para a gente estudar, para a gente comer, para a gente se divertir. Hoje não. Eu costumo dizer que o trabalhador não tira férias, o trabalhador só não vai para o trabalho, porque o dinheiro da férias é o mês que ele continua tendo que pagar as contas, porque as contas não tiram férias. O estômago dele não tira férias, ele precisa. Então, assim, a participação hoje do jovem, do meio estudantil, do meio social, ele é importantíssimo. Não é viés de governo, a gente tem que ter um viés próprio, defesa própria. A gente tem que voltar ao nível intelectual, social, de cobrança da época da ditadura, onde todo mundo era politizado e sabia o que queria. Hoje não, hoje está tudo certo, né? A gente elege o deputado que diz que é o representante do povo e as pautas deles, nenhuma defende o povo, nenhuma. Ah, nós não concordamos com a pauta 6x1, mas é uma demanda popular, meu amigão. Você foi votado para isso. O presidente foi eleito para representar todas as classes. Mas não, chega lá, é para administrar um belo de um buraco, ser chantageado por vários setores, por deputados da direita, por deputados da esquerda, por deputados do centro. E a gente não tem noção o que os nossos deputados realmente estão fazendo de viés para a sociedade. Porque é engraçado, porque você tem a direita, aí você fala, ó, não, isso aqui é bom. Aí pega a esquerda e fala, não, isso aí não é bom por isso. Aí a esquerda vem com um projeto, isso aqui é bom. Não, aí vem a direita. Ou seja, você vê, nunca casa, nunca tem um consenso. Então, eu acho que a participação hoje do meio sindical, do meio estudantil, do meio social, ele tem que estar junto, porque senão a gente vai continuar elegendo pessoas que não representam a massa, o povo. As discussões de trabalho, ela é discutida em duas comissões. Primeiro, comissão do trabalho, que dá a viabilidade, e a comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente nunca vai criar projeto anticonstitucional, mas você vê no Congresso sempre tendo projeto anticonstitucional e acaba indo para o Supremo, porque sempre tem um deputado, um partido que tem o poder de entrar direto no Supremo e tentar a derrubada das propostas, que para uns é bom e para o outro lado vai ser ruim. Se você criar qualquer proposta por meio empresarial que não é legal para ele tem o lobby e ele consegue lá mudar. É o que está acontecendo com a proposta
não é nem proposta, é uma portaria que ajustava a lei com a portaria. Já fizeram estradalhaço e, infelizmente, por covardia, o governo recuou, covardia, porque ali não ia mudar nada, só ia regulamentar o que a lei já diz, porque a portaria que aí está, ela não está de acordo com a lei. Trabalhador e patrão não pode conversar sozinho, você não tem a mesma força. Ele tem, porque ele vai falar que se você não quiser, tem uma fila de 150. Hoje não tem mais fila. Então hoje é o nosso direito de cobrar e exigir, não é eu quero, a coletividade quer. A gente luta pela coletividade, né, doutor? A gente liga pela coletividade, porque nem sempre o teu anseio é o anseio da maioria. Então por isso que nós estamos num país democrático, de direita, onde o que prevalece é a maioria. Só que nós temos uma maioria de representantes que não nos representam. Quem votou no agronegócio? Pode ter certeza que foi o povo. E o que o agronegócio faz para o povo? Nada. O que os deputados voltados por meio, a gente fala que é os deputados da bala, não faz nada para o povo, cara. É sempre para o seu grupinho. Não é coletividade, sim grupo. Então, acho que o meio sindical tem que incentivar exatamente a esse pensamento. Não é ser radical, não é ser comunista. Aqui no Brasil diz que tem comunismo, né? Olha, eu desconheço. Qual é o partido comunista que tem aqui no Brasil? Não conheço, não existe. Então, para com essa palhaçada, nós contra eles contra nós. Eu amo a bandeira brasileira, a bandeira é minha. Não tem nada disso. Você viu lá, eu tenho uma bandeira do Brasil lá na minha sala. Aí o cara fala, tu é bolsonarista? Ué, a bandeira é do Bolsonaro agora? Eu nunca vi isso, entendeu? Então a gente tem que ter o senso crítico de entender que as coisas não é bem assim. Conhecimento político é essencial, conhecimento sindical está na nossa veia, conhecimento de direito, o meu direito tem que prevalecer. E se a gente não gritar, meu irmão, é igual cachorrinho, ele vai estar pisando no rabo dele e ele não vai estar latindo. Então a gente tem que se acomodar. Toda vez que algo que não for dentro da lei e nos prejudicar, a gente tem que gritar. Alguém tem que nos ouvir. E aí, sabe quando eles nos ouvem? Agora, que antecede a eleição. Agora todo mundo é bonzinho. Nós tivemos quase 450 deputados assinando lá o projeto da PEC. Vamos ver quantos têm coragem. Uma coisa é assinar que aceita a admissibilidade. Eu quero ver coragem. Quero ver coragem de aprovar algo ou de se pensar em algo, porque vai ter que se criar algo. É a mesma coisa do imposto de renda. O imposto de renda está mais fácil do que o 6x1. Não, a gente não quer som, a gente quer os dois. Quer imposto de renda, principalmente para salários baixos, e quer melhorar a jornada, porque a gente quer trabalhar, a gente quer descansar, a gente quer se divertir. Imagine você, quantos anos você tem hoje? Tenho 21. 21. Imagine você hoje pensando tudo de ruim do mercado de trabalho. Aí você vai falar, eu não quero trabalhar não. Não é verdade? Então assim, eu acho que as propostas que já vêm para melhoria, que eu não falo nem a 6x1, o doutor sabe, nós já lutamos pela briga das 40 horas, há mais de 20 anos, mais ainda, mais. Então, o meio de mudar a jornada já vai automaticamente reduzir a jornada horária, a carga horária, que eu acho que ela é tensa. Porque aqui no Brasil já se colocou as 2 horas adicionais como carga normal. O cara fala assim, não, mais 2 horas. O cara não coloca 6 horas mais 2 horas, não, é mais 2 horas. Aí ele coloca as 2 horas, ele quer banco de horas, porque ele não quer pagar hora extra, ou ele quer fazer semana espanhola, porque ele não quer pagar hora extra, ou ele quer pagar hora extra conforme a CLT determina, que é no mínimo 50%. Aí não dá, né? E vem a nós, nada, só o vosso reino. Sim. Então, acho que o sindicato está lá exatamente para isso, para discutir, né, tendo a garantia legal, como tem aqui o doutor Stalin, mas a gente tem que ter poder de grito. Se a gente não tiver poder de grito, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nós perdemos os poderes de manifestação,
perdemos, porque o povo está recolhido, está com medo, né? A não ser aqueles que ainda têm dinheiro para pagar para o cara ir para o final de semana para Paulista, ouvir bobagem lá, em prol de uma única pessoa. Eu acho que a gente tem que pensar em país. E eu acho que você, jovem, é a bola da vez, tá? Tem que fazer os movimentos mesmo, pode chamar o sindicato. Se alguém for preso, tem o Dr. Style lá para ajudar a tirar. Eu já fui. Mas eu acho que hoje a ideia de trazer você aqui, Matheus, é para mostrar que nós temos os mesmos viés, os mesmos pensamentos. Sim. Tá? Nós já fomos jovens. E não querer assim, e o doutor já foi jovem. Então, assim, cada um dentro da sua particularidade, mas se você seguir, as coisas continuam sempre a mesma coisa. Os superpoderosos com poder não querem pagar imposto, né? Cria a narrativa aqui do IOF, por exemplo, que está criando imposto. Não está criando imposto, está cobrando de quem não paga. O imposto não mudou nada. A única coisa é que está cobrando de quem não paga. E aí a narrativa vem que está criando mais imposto e a população não ganha. A população não tem aplicação. Porque a população não sabe o que é LCI, LCA, debêntures, ações, não é. Então é esse pessoal aí que você tem que pegar. Aqueles que, no mínimo, ganham de 100 mil para cima de salário, porque é acima do salário constitucional, mas a gente sabe que tem gente aí, tanto no setor público como privado, que tem salário de 900 mil mês, tem salário de 1.200.000. Porque tem a questão do custo Brasil, né? Entendeu? Também a grande queixa que se faz é isso. O trabalhador tem um custo assim, de um valor X, mas para a empresa é o dobro, porque essa metade aqui vai para o governo. Aí eu pergunto, esse dinheiro é bem aplicado pelo governo? Eu acho que o custo da máquina estatal, prefeitura, Estado, União, é muito elevado. Está desproporcional à nossa realidade. Nós estamos assistindo diariamente aí na televisão essa situação que incomoda, né? Eu estou ganhando X, mas o fulano lá está ganhando milhões, e não sei que, condições de trabalho, enfim, eu nem vou criticar, porque aí é questão política também. Mas eu queria acrescentar um negócio que o Washington bem colocou, e eu aproveitei e falei também da qualificação do trabalhador. Do lado do setor de empregados, né, do trabalhador em geral, os sindicatos hoje têm a preocupação de qualificar e têm feito a qualificação do trabalhador. Mas a gente não observa isso do lado patronal. Não existe isso. Então, quando alguém resolve ser empreendedor, ele tem que fazer uma análise geral. Ele precisa aprender a ser empreendedor também. Ele fala, eu sou empreendedor. O que você sabe fazer? Ele não sabe fazer nada. Ele não faz o cálculo das planilhas, porque, bem colocado pelo Washington, é o seguinte, a empresa é assim, o que ela visa? Lucro. Não é pecado. Agora, ela tem que calcular bem os custos. Agora, eu monto uma empresa aí sem ter um necessário equilíbrio dos custos em relação ao lucro que eu pretendo, eu só penso no lucro, eu não vejo os custos. Aí, o que você observa? Dali 6 meses a empresa fecha, dali 1 ano a empresa fecha, dali 2 anos a empresa... Bom, nós queremos que a coisa funcione tal qual acontece no Japão. A empresa lá é eterna. O trabalhador vai trabalhar numa empresa, ele morre junto com ela. Agora aqui não. Essa volatilidade é uma coisa impressionante. Por quê? Falta de preparo. Eu tenho observado, a maior parte das vezes é isso. O sujeito olha só o resultado, o lucro, e não analisa conscientemente a questão do custo. Então chega uma hora, ele funciona bem aí 3, 4, 5 meses, e aí depois ele começa a entrar no prejuízo. Mas quem está pagando a conta? Quem ele contratou para trabalhar para ele? Olha para você ver como o STF ele tem que ter uma visão em relação à pejotização. Porque a pejotização, o que é? Ou ser MEI ou ser microempresário. Do regime do INSS, 12% são MEIs, dentro da arrecadação. Dentro desses 12%, só 1% arrecada. Ou seja,
os 11% devem para o INSS, que é aquele custo, acho que é 32, nem sei quanto que é o valor mensal hoje, 32, não chega a R$40, 711 bilhões de tributos que o chamado MEI, o Washington lá, bonitão, abriu um MEI, um CNPJ e falou que ia ser empreendedor. Não consegue pagar nem a contribuição mensal. Ou seja, se ele precisar hoje se aposentar, ele não tem direito. Então, assim, nós temos que mudar esse viés aí do que é realmente ser um empreendedor. Ser empreendedor era garantir que o pipoqueiro, o Homem-Aranha que vende algodão doce na praia, aquele calor infernal, ou aquele outro que eles ficam vestidos, esse tem uma garantia mínima de INSS. Não é para o trabalhador. O trabalhador, ele é seletista. Ele não pode ter um outro vínculo de registro. Mas, estamos finalizando aqui, só para deixar bem claro que ontem, dia 14, encerrou as inscrições, Matheus. A gente está pelo segundo ano seguido fazendo o trabalhador destaque de cada ano. E como funciona? A gente abre um link de inscrição, o trabalhador se cadastra, esse trabalhador tem que fazer um vídeo porque ele vai pedir voto popular. Não importa. Mãe, tia, amigo, amante, todo mundo pode votar lá. Vai abrir o link e vai ter o voto. E os mais votados vão ser premiados no dia 23 de agosto. São 3 mulheres e 3 homens, totalizando R$6 mil de premiação. E essa premiação vai ser entregue agora no dia 23 de agosto. Então, ontem encerrou as inscrições de quem tem intenção dentro do regulamento, tem que ter mais de 6 meses de associado, só para associado que vai concorrer, mas para votar pode ser todos os votantes. Esse é o nosso recado. No dia 2 de novembro, se você quiser colocar a molecada lá para participar, a gente vai fazer a terceira corrida do comerciário, né? Na verdade, ela é a terceira corrida do centenário dos comerciários. Aí o pessoal fala assim, mas é só para trabalhador do comércio? Não. Nós estamos promovendo, mas é uma corrida para todos os amantes do pedestrianismo, aquele que quer praticar um exercício, aquele que não pratica pode participar. O valor da inscrição é bem simbólica, por exemplo, o associado ele paga 50% do valor da inscrição, porque não tem viés de lucro, né? Tem os seus custos lá, mas é uma taxa que não tem nenhuma dessas corridas aí, olha o nosso folder aí, nenhuma dessas corridas que acontece por aí tem esse valor, que é o nosso evento. E estamos aí, cada dia, o Sindicato dos Comerciários da Baixada Santista e os 72 sindicatos filiados à federação também vem promovendo, além de curso de qualificação, eventos para trabalhador, eventos para mulher, né? Nós temos nossa colônia aqui na Praia Grande, que é da federação, mas os 72 sindicatos filiados participam, os trabalhadores podem usufruir. Temos Avaré, que agora lá tem um hotel também, que o trabalhador pode conhecer lá no nosso espaço. Nós fazemos, a federação faz evento em março, que é o mês da mulher, faz em maio, que é o dia do trabalhador, e faz em outubro, que é o dia do comerciário, que é voltado especificamente para o comerciário das bases sindicais filiadas à federação. Nossa base é de Bertioga e Itanhaém, uma base grande, estima-se aí mais ou menos, pelo último levantamento do Diese, 75 mil trabalhadores na base, é muito trabalhador, e o que a gente pede é que esse trabalhador procure o sindicato. Filiar é ser inteligente, mas ele não precisa ser um afiliado para ele ter informação do sindicato. Nós temos o nosso app, que é livre, ele não precisa ser associado para baixar e ver as informações. Nós damos transparência, tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos está lá, ou no site, ou na rede social, ou no aplicativo, então não tem do que ter medo. Eu acho que é isso que tem que acontecer. O trabalho está sendo feito, óbvio, não é o ideal, é o possível, mas aos poucos a gente consegue aí levar o nome do sindicato e trazer, e levar para os nossos trabalhadores associados principalmente lazer, diversão, saúde, desconto em faculdade. Eu acho que a parte social do sindicato é tão importante como a parte sindical. Agradecer a participação
Se quiser deixar suas considerações finais, Claro. a gente agradece. Aprendi muito com vocês hoje. Acho que a gente vai levar, inclusive, para o Congresso da Uni, que vai acontecer a partir de amanhã lá em Goiânia, muito desse debate do mercado de trabalho também. O Congresso do SESC que teve agora foi o primeiro congresso que teve um debate sobre o mercado de trabalho da Baixada Santista. Então é um debate que a gente vem iniciando, mas que é uma prioridade para a gente nesse próximo período. A gente no movimento estudantil tem uma frase assim que a gente usa muito, que a gente fala que sonhos que se sonham sozinhos são apenas sonhos, e os sonhos que a gente sonha junto vira realidade. E acho que isso aqui é um chamado para todos os trabalhadores, mas também os estudantes que estão assistindo esse podcast, para que a gente trilhe esse caminho coletivo, que é o caminho para a gente conseguir as saídas que a gente espera para a sociedade que a gente acredita. E a gente no movimento estudantil acredita muito que a educação, ela transforma. A educação é o que pode mudar o nosso país também, e que não existe um país desenvolvido quando a educação está andando para trás. Né? Então, pra gente, a educação vai ser sempre precisa, né, sempre ser uma prioridade no nosso país, e que a gente consiga avançar cada vez mais com esses quesitos também do mercado de trabalho. E aí, só para apresentar assim, uma campanha nossa que eu lembrei quando você estava falando dessa questão do Sistema S, hoje nas universidades privadas, a gente toca uma campanha que é educação acima do lucro, porque a gente está pedindo para que no Brasil se exista uma regulamentação do ensino superior privado. Porque não existe. Hoje as universidades e instituições privadas no Brasil podem fazer o que quiser com a vida dos estudantes, inclusive. A gente estava passando por um problema recentemente que tinha 40% das aulas EAD no ensino presencial. Então você pagava uma mensalidade presencial e 2 ou 3 aulas por semana ali era EAD. Então a gente encontrou no meio disso professor que já morreu que dava aula que gravava um professor e passava para o Brasil inteiro. Então hoje a gente fala que a educação precisa estar acima do lucro, e que a gente também precisa fazer com que as universidades, públicas ou privadas, contribuam com o desenvolvimento da nossa região e do Brasil. Né? Porque o que a gente encontra hoje, na verdade, são reitores e donos de universidade que sequer falam português. A gente foi cobrar o reitor de uma universidade, ele não falava português, só visava o capital estrangeiro dentro do nosso país. Então a gente precisa fazer com que a universidade, que é uma coisa, vamos dizer assim, nova no nosso país, a universidade tem 200 anos só no nosso país, diferente de outros países, seja uma universidade que sirva para o desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, para a vida melhor do povo brasileiro. Pode contar com a gente. Se quiser um palestrante aí para um próximo congresso aí, doutor Stari, professor universitário. Muito bem. Dificilmente vai conseguir alguém na altura dele na cidade, em relação ao direito do trabalho e alguns outros assuntos aí que o doutor Stari também, ele é igual, ele não dorme, ele é 24 horas ligado, né? Suas considerações finais aí, doutor Stari. Eu quero agradecer a participação. Para mim foi uma honra e dividir aqui a mesa com o líder estudantil, um ilustre presidente dos sindicatos comerciários. Isso é muito bom, deve continuar, devemos divulgar cada vez mais para a melhoria das nossas relações de trabalho, para a melhoria do futuro que nós pretendemos para esse país e para todos nós. E isso é muito bom, eu acho que é um incentivo que tem que continuar e divulgar, né? Porque é a participação de todos que faz um mundo melhor, um país melhor, é a felicidade geral de todos. Aproveitar, pedir para o pessoal lá depois compartilhar, né? Seguir a nossa página, 5 Comerciários _Santos no Instagram e 5 Comerciários Baixada Santista no Facebook. Eu sou mais Facebook do que Instagram, eu sou muito do Instagram, mas vocês já são mais do Instagram. Tá? Depois a gente também divulga o canal. Eu vou depois compartilhar o podcast para vocês e que venha outras vezes, né? Depois para você falar como que foi o evento Sim. nacional lá em Goiânia. Eu acredito que, né, e traga as deliberações para a gente divulgar aqui para o estudante. O trabalhador comerciário também é estudante. Tem gente que já saiu faz 3 dias de casa, a galera do Acre, de Amazonas já saiu, já tá todo mundo rumo a Goiânia, e amanhã a gente também tá indo para encontrar os estudantes do Brasil inteiro e debater sobre educação, e dia 17 a gente vai receber o presidente lá, né? Então vamos aí para cima com essa questão do orçamento da educação, que pra gente precisa ser um orçamento fixo, não pode depender de qual governo vai estar no poder, para que o orçamento sempre fique mudando e fique na mão de prioridades do que vai ser o nosso país. Então tá bom, vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados. E em breve estaremos aqui novamente no nosso podcast. Um abraço a todos, Deus abençoe.